Olá para você, boa tarde, tudo bem? Aqui quem está falando é a Ruth Viana, pastora Ruth Viana, uma boa tarde, muito obrigado por cada um que tem assistido os nossos vídeos, não só o meu, como do pastor João Viana, eu quero agradecer a cada um inscrito, muito obrigado. E eu vim hoje, nesse dia, nessa tarde, lhe apresentar, você que deseja escrever um livro, dicas de como escrever seu primeiro livro, porque quantas e quantas pessoas têm tanta inspiração, mas só fica inspiração. E eu venho aqui nessa tarde te apresentar a dica de como escrever o seu primeiro livro. Olha só, essas dicas que eu te ensino para você sonhar, você que sonha em escrever um livro, primeiro, você tem que ter um objetivo claro. Tem pessoas que não têm objetivo claro, né? Coloca em ordem, escreva em caderno, escreva em PDF, se organize para você estar já iniciando esse 2022, se isso é o desejo do teu coração, né? Escrever um livro. Olha só, primeiro, né? Como eu já falei, olha só, eu me lembro que há quase 8 anos, quando eu escrevi meu primeiro livro, né? Que foi lançado ali na Livraria Martins Fonte, em São Paulo, eu me lembro que o primeiro livro, até ele ficar pronto, foi muitas dificuldades, mas assim, o escritor ele deseja que a mensagem venha a ser daquela forma que você almeja. O que acontece? Eu comecei a escrever primeiro no caderno, fazer os meus rascunhos, até depois vou escrever no PDF, deixar ali mais ou menos eu estar organizado, para depois enviar para a revisora, porque eu acho mais importante, né, para você que está ouvindo aqui essas dicas, como escrever seu primeiro livro, olha só, amado, primeiro, para você escrever seu primeiro livro, a dica que eu dou para todo escritor que queira escrever, a primeira coisa, você vai registrar na Biblioteca Nacional, que é aquele registro para proteger, né, de plágio. Isso aí que tem de fazer é o escritor, né? Isso aí só protege sobre isso. Então, vamos supor, você fez o seu rascunho todo, colocou em PDF tudo direitinho. Aí o que que acontece? Você vai imprimir e vai levar até para ser registrado na Biblioteca Nacional. É um registro um pouquinho complicado, vários passos, mas é um registro que protege contra a plágio. Aí depois, chegando isso, depois que você registrar, o que é que você tem de fazer? Né? Eu até fiz um roteiro aqui para simplesmente você que está me ouvindo, você entender de que essas dicas, né? Porque quantas pessoas que desejam escrever um livro, mas cadê? Ela muitas das vezes não tirou nem do papel, nem da gaveta o teu sonho, está lá com o teu sonho engavetado, e eu quero que você, em 2022, venha tirar a tua gaveta, você que tem tanta inspiração, muitas das vezes é em poesia, muitas das vezes são em romance, muitas vezes são tanta inspiração, e você tem de colocar isso para fora. O mundo precisa te conhecer, e eu venho, através dessa dica, te apresentar a dica como você escrever seu primeiro livro. Olha só, o meu livro, como eu te falei mesmo, ele foi publicado em São Paulo há quase 8 anos atrás. Ele foi lançado ali na Livraria Martins Fonte. E eu vou contar por etapa para depois você compreender. Mas eu sei que você já entendeu que primeiro você tem de se organizar, depois você tem de escrever no PDF, depois você tem de imprimir e organizar para registrar na Biblioteca Nacional para proteger contra plágio. Aí, depois disso, eu já vou te falar já já. Você que está ouvindo aí, já pode clicar, deixar o seu like, se inscrever. Você que está gostando dessa dica, você já pode se inscrever no canal, né? Ver quais os vídeos que você gosta, qual que você gostaria também de ouvir. Lembrando que amanhã tem a palestra, né? Os 15 passos para ser determinado em 2022. Deixa eu só falar para você. Após, eu vou dar um resumo aqui do lançamento do meu primeiro livro. Olha, o lançamento de um livro, ele exige muito do autor, porque, na verdade, é o autor que é responsável pela sua mensagem, o seu texto que está escrevendo. Então, o que é que acontece? Né? Como eu já falei, que foi primeiro, eu me organizei, depois eu escrevi no PDF, depois eu registrei na Biblioteca Nacional sobre plágio para proteger, e depois eu enviei para a revisora. Deixa eu te falar, antes de você enviar para a revisora, a dica que eu deixo para você é o seguinte: para você olhar tudo que você, porque se você ler o texto 10 vezes, se você ler mais 10 vezes, você ainda vai encontrar ainda coisa ainda para corrigir, porque a língua portuguesa não é fácil.
E outra coisa, sua mensagem, a principal responsável pela sua mensagem é você. Então, o meu livro ele teve muitos versículos bíblicos e o meu cuidado foi redobrado, assim, por ser o meu primeiro livro. Então, o que acontece? Eu pregava dentro do livro, né, trazendo reflexão. Então, assim, tinha versículos bíblicos. Então, assim, eu me organizei para um livro de 132 páginas, né? Ele foi lançado, daqui a pouco eu vou falar para você como que foi o lançamento, que foi algo assim maravilhoso, né? Que vale a pena lembrar. O que acontece? Enviei para a revisora, né? E aí, após enviar a revisora, você pode ter o seu revisor particular, você pode realmente enviar para a editora, né? Tem editora que com um pacote, né? Tem o revisor também. Mas o que eu quero que você deixe bem claro, você que está ouvindo essas dicas, que o principal responsável pelo teu livro é você. Então, assim, o revisor ele vai colocar num texto normal, tudo organizado ali, mas eu quero te dizer, é você que é responsável pela sua mensagem, porque muitas das vezes cada autor ele tem o quê? Ele tem o teu sotaque, ele tem a tua maneira de falar, e muitas das vezes você tem que tomar cuidado para não ser mudado desses detalhes, né? Se de repente eu sou da roça, eu nasci na roça, tá? Sou baiana, nasci na roça. Então, assim, vários escritores têm várias linguagens, e ali na revisão tem que tomar muito cuidado para não tirar aquilo, né? Eu mesmo procuro usar frases, até mesmo que eu venha conseguir falar, porque na minha família, tenho minha irmã que ela tem uma dificuldade na fala, que existe pessoas que têm muitas pessoas que têm até muitas gagueiras na família, mas o que eu quero te dizer é o seguinte para você, é bom aquela frase, né, dica que eu dou, que você não consegue falar, é você treinar muitas vezes ou de repente tem um dicionário e você vê qual é aquela frase que fica mais fácil para você, até mesmo para você compreender o significado daquela frase, porque como é que você vai colocar uma frase, de repente, no teu livro, ou você não sabe nem qual é o significado, então isso aí tem que ser muito cuidado. Então, quando eu enviei para a revisora, ficou indo e voltando, porque eu tinha a minha mensagem, eu estava, como eu falei, pregando dentro do livro, é uma coisa assim fantástica, agradeço a Deus pelas inspirações que tive, né? Ali eu tenho outros livros, mas eu estou falando do primeiro, né? E aí o que é que acontece? Várias vezes, aí o que acontece? Eu me lembro que foi impresso pela última vez, se não me engano, a penúltima vez que foi impresso o boneco e foi entregue em mãos para mim, não foi nem mandado por e-mail em mãos, porque para mim apontar ali os detalhes, porque assim, nenhum revisor, o professor que revisor, que é um professor de português, ele não tem obrigação de ver qual é a Bíblia que a pessoa está usando, né, ali nos versículos bíblicos. Isso aí é responsável o quê? O autor, o escritor, que ele é responsável pela mensagem. E eu tinha muito cuidado com os versículos, porque, pela graça do Senhor, eu sou uma pregadora do Evangelho, e eu tinha ali muito temor no sentido de alguém pegar, de repente, o livro e tiver uma frase errada. Então, assim, eu li várias vezes, eu acho que eu li umas 300 vezes os versículos bíblicos, passa aí, porque, assim, um errozinho, uma vírgula, alguma coisa, isso pode até acontecer até em livros de famosos. Imagine livro de iniciante, né? Mas a cada dia você pode melhorar, né? Na segunda edição, terceira edição, você vai melhorando, né? Quantos autores ali de gabaritado, né? Gabaritado, que simplesmente escreveu e teve de fazer uma nova revisão, isso é normal, mas como eu falei para você, como eu estou falando agora para você, eu tinha muito cuidado no versículo bíblico e a mensagem ali. Aí, na última vez que foi enviado para mim o boneco, eu marquei, tipo, com caneta mesmo, ali, ó, é isso aqui, vendo para depois enviar até a editora. E, como eu falei, tem editora que já tem um pacote completo, isso é muito bom, mas tem pessoas que preferem realmente levar e enviar para a editora o livro já revisado, né? Ou que seja com revisor particular ou com revisor da editora, o cuidado tem de ser dobrado, no sentido da sua mensagem, o que você está escrevendo, porque a concordância verbal, ali em tempo real, atual, é o revisor que tem de colocar, que muitas das vezes a pessoa ela está escrevendo ali, de repente ela está escrevendo no passado e é no presente. Então, o escritor também não tem obrigação de também ser um professor de português, né? Mas, é assim, ele é responsável pela sua mensagem, pela sua inspiração. Então, o que acontece?
Após toda a publicação, aí chegou o dia do lançamento, foi um dia que eu me lembro, fazer 8 anos, vai completar, um dia do Jogo do Brasil. Aí eu pensei comigo, meu Deus do céu, o Jogo do Brasil vai ser o quê? Acho que é 3h30 da tarde, se não me engano, 4 horas, e o livro está lançado, está marcado para 2h30 da tarde. Será que os convidados, os leitores irão, né? E quando eu cheguei lá na Martins Fonte, aí, com toda aquela educação de todos os funcionários, já me deu uma cadeira, uma caneta na mão ali para autografar ali, e ali sentei. E aí eu abri o meu livro, A Mão de Deus Te Guiará, Salvação e Cura da Alma, é um livro voltado para perdão, né, para pessoas que têm dificuldade de perdoar, uma mensagem, segundo muitos leitores que leram, não só lá em São Paulo, como em alguns lugares, aqui no extremo sul da Bahia, na cidade de Porto Seguro, agora está em e-book também, você pode pesquisar, é uma mensagem que muitos gostam, né, uma mensagem, meu livro é de alta ajuda, e um livro, eu posso dizer, foi meu primeiro livro, né? Então eu quero te dizer, se eu mesmo não valorizar a obra que Deus me capacitou para inspirar, eu não posso esperar de você, eu primeiro tenho que esperar de mim mesmo. E aí o que acontece? Aí eu fiz uma mini palestra, ali mesmo, em pé, peguei o livro, abri uma página lá e fiz uma mini palestra e expliquei um pouquinho sobre o resumo do meu livro, do que se tratava. Chega um leitor, começou a chegar os convidados, aí o leitor que estava na livraria Martins Fonte falou assim, eu quero esse livro. Gente, a alegria foi tão tremenda que eu posso te confessar que é como se eu tivesse ali sendo lançado um livro mais famoso, sabe, ali do mundo, pela alegria, porque quando o escritor ele escreve, ele quer que alguém leia a sua mensagem, né? E que entenda. E ali naquela mini palestra, ali em poucos minutos, eu acredito que foi em 5 minutos, o leitor que eu nem conheço, que estava ali, tinha os meus convidados que estavam ali, tinha ele que também ouviu a palestra e falou, eu quero esse livro. Eu sentei, fiz a dedicatória, e aí ele adquiriu o livro, aí houve uma filinha também dos meus convidados, e algumas pessoas da livraria também adquiriu. Gente, eu fiquei tão feliz, porque, como eu falei, todo escritor, quando está escrevendo o seu primeiro livro, ele não quer escrever o livro para simplesmente colocar numa caixa e guardar, ficar empoeirado, ele quer que alguém leia a sua mensagem, e eu consegui, já no primeiro livro, a, a fazer com que os leitores possam adquirir aquele livro. Isso, para mim, foi uma felicidade muito grande. Então, o que eu quero te dizer nessas dicas, você que quer escrever um livro, né? Você já viu aí as dicas, organize qual o tema que você vai escrever, mas, como eu te falei, o responsável pelo livro é você, que é responsável pelo livro, pela sua mensagem, né? Então, porque muitas das vezes a pessoa escreve um livro e muitas das vezes ela fala, a editora tal não fez isso, não fez aquilo. Será que foi a editora tal ou você mesmo que não prestou atenção no detalhe do seu livro? Então, você que está escrevendo o seu livro, você se organiza tudo, registra na Biblioteca Nacional, que seria para proteger contra a plágio, depois envia até a editora. Agora, tem um registro que muitas das vezes, muitas pessoas, ela não compreende. O registro do ISBN. Esse registro é a editora que registra, porque é como se fosse um registro do livro. É um registro, um código de barra do livro, para colocar em livraria, para estar divulgando o seu livro, vendendo o seu livro. E aí tem muitas pessoas que não compreendem. Ela acha o quê? Que só registrando lá na editora, não. O primeiro registro, como eu te falei, você que tem de registrar. Você tem de registrar nesse primeiro registro, na Biblioteca Nacional, que é para proteger os seus direitos, no caso autoral, no sentido de plágio, você entendeu? Porque esse registro do SBN, eu não registro código de barra, porque os livros, a maioria dos livros que são, maioria não, todos os livros que são publicados, ela simplesmente tem um código onde a editora é responsável pelo código de barra, até mesmo para tem editora que tem livrarias e o próprio autor, né, deixa lá também para simplesmente ser divulgado. Então, olha só, dica, analise antes, veja qual é a editora que você gostaria de publicar, porque assim, os escritores que são iniciantes, né, quem é que não sonha em ver seus livros em várias livrarias?
ou que seu livro publique e alguém queira, divulgue seu livro. Eu me lembro que em palestra também, aqui no extremo sul da Bahia, lá em São Paulo, eu doei também alguns livros também, mas eu quero saber o quê? O impacto ali do lançamento, né? Do lançamento, né? E foi uma livraria muito abençoada ali, e como tem outras livrarias também, mas o quê? Escolha qual é a editora que você quer fazer, veja a forma, a sua comunicação que você vai ter, né? O acordo que foi feito ali, né? Se foi para entregar em tanto tempo, né? Eu agradeço a Deus que eu não tenho o que falar da editora, porque o prazo foi ali realmente, né? Demorou um pouquinho mais, que como eu te falei, eu fiquei várias vezes procurando como se fosse ver se realmente, porque como eu tinha preocupação do seu primeiro livro, né? Então, era um livro que eu estava ministrando dentro do livro, então tinha muitos versículos bíblicos, então o cuidado ser dobrado. Então, ele demorou um pouquinho por causa da correção que eu queria realmente que ficasse, que você tem de fazer algo que você gosta e algo que vinha a ser a sua cara. Porque se você não adianta simplesmente eu estar colocando essa dica para você, se nem eu mesmo vou saber explicar. Eu estou passando essa dica para você, que é um ensinamento, simplesmente você que quer escrever o seu livro. Por quê? Porque eu, em primeiro lugar, tive muita dificuldade ao iniciar. Só que eu tive uma coisa que eu repasso para todo mundo, é criatividade e ser curiosa no sentido de pesquisar. Porque quando você pesquisa, você erra menos. Então, assim, qual é a mensagem que você gostaria que as pessoas conhecessem o teu livro? Você gostaria, você está escrevendo um livro de romance? É de poesia? É de ficção? É de não ficção? É de autoajuda? Porque, assim, muitas das vezes o autor espera tudo que a editora resolva, mas você precisa saber se encontrar dentro do seu livro. Até mesmo para você explicar, né? Eu estou aqui hoje, através desse vídeo, passando dica para você que quer escrever um livro, porque quantas pessoas que têm várias inspirações, mas ninguém conhece. Então, você viu aí. Então, como eu vou estar te falando mesmo, o autor é responsável pela sua mensagem, então converse, tenha como é que fala, um bate-papo com a editora, segurança, né? Escolha uma editora que venha realmente compreender. Agora, em tempo de pandemia, né? Muitas das vezes é tudo pela internet, a conversa, mas eu tive o prazer de, lá em São Paulo, ir até a editora, né? Até a editora. Conhecer, isso aí é muito bom se você tem essa oportunidade de conhecer a editora que vai escrever o teu livro, porque você precisa, mesmo que seja online, né, que seja lá pelo e-mail, você envia o boneco, mas você precisa simplesmente escolher a editora certa para você ter o quê? Segurança, né? Como eu falei, eu não tenho nada contra a editora no qual foi publicado o meu livro. Eu tenho alguns outros livros também, e eu creio, né, que esse será o grande ano do livro de reportagem, né? Isso eu creio. Não vou dizer quando vai ser, né? Porque tem muitas etapas para acontecer ainda, mas eu creio, né? Eu gosto muito de escrever, tenho muita inspiração. E nós vemos o seguinte, que nesse tempo de pandemia, onde eu vi que muitas pessoas leram muito livro digital, e-book também. Eu sei que muitas pessoas pensam um livro expresso, né? Muitas das vezes, mas tem muita gente que gosta de ler o livro impresso. Muita gente que gosta, mas nós vemos que nesse tempo de pandemia, né, você baixa ali um livro, né, organiza quantos livros gratuitos, inclusive teve até alguns e-books que eu liberei também, gratuito, até mesmo para as pessoas conhecer também o meu livro. Então, olha, em se preocupar com alguém ler, né? Você tem que se preocupar que quando alguém tiver com o seu livro ali na mão para ler, né? Ver se o livro realmente não está com tantas berrações. Né? Isso é muito preocupante, né? Então, resiste na Biblioteca Nacional, né? Primeiro envie para a editora, já arrumado ali. Normalmente, na editora, como eu falei, todas as editoras têm revisora, mas tem pessoas que ela quer um revisor antes de mandar para a editora. Mas ali depois tem a parte da editora, de formatar, toda aquela coisa toda, né? Ali a fonte, né? Tem muitas coisas, mas essas dicas é para você que gostaria de escrever um livro e você acha o seguinte, nossa, é muito difícil escrever um livro se você não iniciar. O início de qualquer coisa, você não vai chegar.
aonde você quer. Por isso, dou essa dica, como escrever seu primeiro livro. E eu tenho certeza que muitos inscritos, muitas pessoas que virão esse vídeo, ele vai simplesmente, se tem o desejo de escrever, você vai ter motivação e inspiração mais e mais para você escrever e você tirar do caderno e colocar aí nas livrarias, né, para divulgar o seu trabalho, né? Eu agradeço a Deus porque para o primeiro livro eu fiquei assim super feliz, como eu falei, porque não tem nada pior do que você escrever um livro e de você simplesmente ninguém ler o seu livro, ninguém comentar do seu livro que gostou, de repente que não gostou, porque as críticas servem para você se aperfeiçoar cada dia mais. Você que gostou dessa dica, como escrever o primeiro livro, clica aí, se inscreva, né? Vai ter outros vídeos também, ou qual o vídeo que você gostou mais. Para mim é uma honra ter você aqui nesse dia abençoado. Muito obrigado pela sua participação e me ouvir. Obrigada.